Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Dia 29 de abril, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Preste atenção. Depois de lavar os pés dos discípulos, o Deus Criador do céu e da terra, diz a palavra que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. O Criador está agora lavando o pé da criatura. O Santo está lavando o pé do pecador. Se cumprindo mais uma vez a palavra de Filipenses, ele se rebaixou, ele não se apegou à sua natureza divina e ele se humilhou, ele fez um serviço de escravo. Ele se colocou no lugar mais baixo que alguém poderia se colocar, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele já está anunciando uma traição. A traição de Judas. E vamos entender o que Jesus falou antes. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. Veja, Jesus está anunciando a traição de Judas. E ele está dizendo, o servo não é maior do que o seu senhor. O servo não está acima do seu senhor. Talvez este foi o pecado de Judas. Judas achou que era maior que Jesus. Judas não acredita na proposta de Jesus. Judas trai a proposta de Jesus e quer seguir a sua proposta. Judas não acreditou na mente de Jesus e acreditou na sua mentalidade. Judas preferiu acreditar em si mesmo. Judas desprezou a doutrina de Cristo e preferiu ficar com a sua própria doutrina. Jesus está falando, opa, o servo não está acima do seu senhor. Judas, você não está acima de mim. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Judas, você é mensageiro. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estamos na igreja não para levar às pessoas o que a gente pensa ou o que a gente acha. Eu não sou padre para levar a você a minha mensagem. A mensagem do Frei Gilson. Não. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Eu não sou maior do que Jesus Cristo. Eu não sou maior do que a igreja. Então, quando se eu falar algo contrário ao que a igreja prega, ao que a igreja ensina, sabe o que eu me tornei? Eu me tornei um traidor. E agora, com muita dor no coração, eu quero dizer isso.
Hoje na igreja tem muitos traidores. Muitos traidores dentro da igreja. Desde o leigo ao clero. Desde o leigo ao clero. E o que é o traidor? O traidor é o leigo que despreza a doutrina da igreja, despreza a tradição da igreja e começa a falar a sua mensagem, não mais a mensagem da igreja. Então, você leigo, que agora já não prega mais o que está dentro do catecismo, você que despreza a doutrina da igreja para falar a sua mensagem, você é um traidor. Você traiu a igreja de Cristo há muito tempo. E a mesma coisa serve também para o clero, serve para mim que sou padre. Se eu começar a pregar, se eu começar a falar uma mensagem que não é a mensagem dele, eu me coloquei acima dele. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O padre não é maior do que a mensagem. O padre não é maior do que a doutrina. O leigo não é maior do que a doutrina. Nenhum de nós é maior do que a doutrina. Nenhum de nós é maior do que a mensagem. Gente do céu, dá para entender isso? Nós temos uma mensagem que nós temos que transmitir. Nós somos servos. Ele é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da doutrina. Ele que comunicou a doutrina. Então não é a minha doutrina, não é a minha mensagem. O servo não é maior do que o seu senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se eu quero levar a minha mensagem, e a minha mensagem é contrária da igreja, a minha mensagem é contrária do catecismo da igreja católica, a minha mensagem é contrária à palavra de Deus, logo eu me tornei um traidor. É isso que Jesus está falando hoje. Jesus, depois disso, começa a anunciar a traição de Judas, alguém que levantou o calcanhar para ele. Por quê? Porque Judas não acreditou na mensagem. Judas se colocou acima. E o único que se coloca acima de Cristo é aquele que foi seduzido por Satanás. Não traia Jesus Cristo. Não traia a mensagem. Que sejamos cristãos como os nossos irmãos antigos na fé, que nunca traíram a mensagem, pelo contrário, eles morriam pela mensagem diferente. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.